muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Nosso Cristo Jesus, Ele é a nossa esperança. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. O apóstolo Paulo, ele mostra o que tinha dentro dele e o que fazia ele suportar todos os sofrimentos. O nosso tema de hoje, Cristo, a esperança da glória. Nosso texto base está em Colossenses capítulo 1, verso 27, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, aleluia! Cristo é a nossa esperança, o nosso Deus. Ele se fez carne, ele veio habitar entre nós, como João Batista fala em João capítulo 1, verso 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Imagina, o nosso Deus se fez carne e Jesus, ele veio aqui, ele nasceu, ele cresceu, ele fez a obra completa, ele realizou o ministério da reconciliação entre Deus e o homem. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 6 ao verso 8, que diz: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. O nosso Jesus Cristo, ele veio e ele se entregou por cada um de nós para nos reconciliar com Deus, e foi somente através da sua morte. Em Romanos capítulo 5, verso 10 diz: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Glória a Deus, porque o nosso Jesus, ele ressuscitou, o nosso Jesus está à direita de Deus. Colossenses no capítulo 1, verso 20 e verso 21, o apóstolo Paulo fala: e por intermédio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Oh, glória a Deus, porque foi o sangue vertido por nosso Cristo Jesus na cruz do Calvário que nos reconciliou com Deus, que nos estabeleceu a paz, que nos deu acesso ao trono da graça, que nos deu acesso ao nosso Deus. Foi através da morte de Cristo Jesus que nós fomos transportados para o reino do nosso Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13, ele nos resgatou
resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Antes éramos inimigos de Deus, antes éramos escravos do pecado, mas quando Jesus ele se doou na cruz do Calvário por nós, nós passamos a ser amigos de Deus, nós passamos a ser filhos do Deus Altíssimo. Romanos 6:6, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Não somos mais dominados pelo pecado, agora nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Antes de Cristo Jesus morrer, ele deu orientação aos seus discípulos, ele mostrou a necessidade dele ascender ao céu para que viesse o Espírito Consolador. João capítulo 16, verso 12 ao verso 14, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. É por isso que quando a Bíblia fala, conhecereis a verdade, é conhecer ao Senhor, é viver no Senhor, porque aí o versículo ainda fala, e a verdade vos libertará, e a verdade, ela nos libertou do pecado, do domínio do pecado, e nós vemos que quando Cristo, ele ascendeu ao céu, veio o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 12 ao verso 14, nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. O Senhor que se revela a nós e foi gratuito para nós, porque o preço foi do sangue precioso de Jesus. Ainda em João 14, verso 17, Jesus fala, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas olha que Jesus afirma, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha, nós somos a habitação do Espírito Santo. Ainda Paulo fala em Romanos 8, verso 9, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É por isso que Paulo, ele está chamando nossa atenção. Nós não vivemos debaixo do domínio da carne. Existe uma guerra dentro de nós, existe uma guerra espiritual, uma guerra entre a carne e o Espírito, mas a carne, ela não pode mais nos dominar, porque sabe quem habita em nós? O Espírito Santo. E Jesus, ele habita em nós através do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, Paulo fala, examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. Nós precisamos nos examinar, porque o Espírito de Deus habita em nós através da fé. Efésios capítulo 3, verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, é através da fé que Cristo habita em nós. E o próprio Jesus, ele diz que ele habitaria
conosco. João capítulo 14, verso 23, Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Oh, aleluias! Paulo, ele mostra justamente isso. Ele mostra que nós somos santuários do Deus vivo, do Deus Altíssimo, segundo Coríntios 6:16, e que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso que não tem como nós nos prostrarmos diante de nenhum ídolo, por isso que não tem como nós termos outro Deus além do Deus Todo-Poderoso, não tem como nós termos outro Senhor além do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele testificou aos irmãos da Galácia que o fato de Cristo habitar nele era Cristo que vivia e não ele. Gálatas capítulo 2, verso 20, ali o testemunho de Paulo: eu fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Aleluias! Nós somos santuário do Espírito de Deus, nós somos santuários do Deus Altíssimo. Como Paulo testificou aos irmãos da Galácia, é Cristo que tem que habitar em nós, é Cristo que tem que viver em nós. Por isso que nós temos que renunciar os nossos desejos dia após dia. E Cristo, ele vivia na vida de Paulo, então a carne não tinha lugar para dominar Paulo. Romanos 8:10, Paulo fala: porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. É Cristo que tem que reinar, é Cristo que é o nosso Senhor, e esse Cristo, o nosso Jesus Cristo, ele é a nossa esperança, como Paulo nos mostra no nosso texto base, Colossenses 1:27, vamos ver novamente: a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em nossas vidas, é Cristo dentro de nós. Os profetas, os heróis da fé, nem mesmo o rei Davi puderam contemplar o Deus Todo-Poderoso vindo habitar entre os homens, se tornar um ser humano, que foi o nosso Jesus. E Paulo, ele ainda mostra para nós que este mistério estava oculto para eles. Colossenses capítulo 1, verso 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, foi manifesto aos apóstolos, foi manifesto a partir dos apóstolos, é manifesto para nós. Paulo, ele se considerava responsável para proclamar a verdade da salvação. Deus se fez carne através de Jesus, Deus habitou entre os homens. Paulo tinha motivo para exaltar o evangelho da salvação, e Paulo, ele nos mostra que assim como ele, nós devemos levar a palavra, Cristo que habita em nós, o evangelho da salvação. Cristo que se doou pela humanidade, é nossa responsabilidade, assim como Paulo chamava ele a responsabilidade. Romanos capítulo 16, verso 25 e 26. Ora, aquele que tem o poder para vos confirmar
pelo meu evangelho, segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, porém agora revelado e trazido ao conhecimento pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações, crendo, venham a obedecer a ele pela fé. Paulo, ele tem nele a esperança da glória. Paulo tinha nele a esperança da glória. Paulo tinha dentro dele a fonte da esperança e que não pode se comparar com as coisas deste mundo, por isso nada abalava a fé de Paulo. Romanos capítulo 8, verso 18, que diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo, ele tinha esta consciência, ele tinha a esperança da glória, ele tinha Cristo habitando dentro dele. E por isso Paulo, ele tinha contentamento. Paulo, mesmo no sofrimento, ele tinha alegria, porque o evangelho estava sendo proclamado. Paulo fala em 2 Coríntios 9:8, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Quando Paulo fala as riquezas da glória, é a esperança viva, é a esperança que nos aperfeiçoa dia a dia. E Paulo, ele orava pelos irmãos de Colossos para que eles frutificassem, para que eles tivessem conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual, para eles poderem andar dignamente, para que o nome do nosso Deus fosse glorificado. Colossenses capítulo 1, verso 9 e verso 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quando Paulo, ele mostra que quem vivia nele era o Senhor, ele podia mostrar que ele não vivia para agradar a si próprio, mas o alvo dele era agradar ao Senhor, era frutificar, era levar o evangelho para que todos pudessem conhecer. E Paulo, ele poderia ter sofrimentos, mas ele tinha plena convicção que ele tinha habitando dentro dele a esperança da glória eterna. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e verso 18, para nós concluirmos: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Olha o que Paulo fala: não podemos estar desistindo, desanimando, parando, voltando atrás, porque nós temos habitando dentro de nós Cristo, a esperança da glória. Que Cristo esteja em você, porque Cristo é a esperança da glória eterna. Que o nosso amado, que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe, que você tenha desejo cada vez mais e mais de conhecer a ele, de ter intimidade com ele, de se aproximar dele, de se alimentar da palavra dele, e que você não se esqueça que Deus, ele habita em nós através do Espírito Santo. Que o nosso Jesus amado te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Deus te abençoe. Fique com Deus.